Seja bem-vinda ao Pode Refinar, um espaço criado para você, mulher, que quer refinar a sua imagem, elevar a sua marca pessoal, construir uma carreira de impacto e liderar com autenticidade. Aqui falamos sobre comportamento, imagem, negócios e carreiras e, claro, essência junto com o propósito. Então, nosso propósito realmente aqui é unir essência e, claro, a sua carreira e o seu negócio. E hoje estamos começando mais um episódio. E quem está aqui comigo é uma mulher maravilhosa, que eu admiro muito, que me inspira muito, que é a Rita Heroína. Tudo bem, Rita? Que delícia estar aqui. Adorei o convite. Muito obrigada. É um prazer estar com você. Ai, maravilha. Agora eu vou falar o currículo desta mulher, né? Vamos lá, ó. A Rita é consultora de imagem, palestrante, atuante há mais de 11 anos, gente. Mais de 11 anos. Com certificação internacional SIC, pela Associação Internacional dos Consultores de Imagem, ACI. Professora de cursos de formação em consultoria de imagem em sua própria escola e instituições como a FAAP e Belas Artes São Paulo. Mentora de carreira de profissionais da área da imagem. Fundadora do Clube das Heroínas, um clube que reúne consultoras atuantes no varejo de moda, com foco em expandir a consultoria de estilo nesse setor e também, claro, é escritora do livro Consultoria de Imagem pela editora Viena. Então veja o poder e a potência desta mulher que está com a gente hoje, para nós conversarmos justamente como que a consultoria de imagem pode ajudar você no seu posicionamento. Tá certo? Então vamos começar a bater esse papo maravilhoso com a Rita. E Rita, eu já vou começar, antes de a gente entrar no assunto, eu quero ver um pouquinho da sua história. Porque olha só, histórias conectam e traz muitos insights. E aí, conta um pouquinho da sua história. Bom, minha história, eu sou uma pessoa muito apaixonada por gente, porque para fazer o que a gente faz, né, Fabi, tem que gostar de pessoas. E eu amo a história do meu nome. Eu gosto sempre de começar falando sobre isso. Eu acho incrível. Rita Heroína. Exatamente. E as pessoas me perguntam muito se é o nome da marca, da minha empresa. É o meu nome de batismo, o nome das minhas avós. E eu venho da área de farmácia, eu sou farmacêutica bioquímica, é a minha primeira profissão. Eu trabalhei muito com cosméticos, com beleza, né? Manipulando mesmo, fazendo os cremes, os cosmecêuticos, mas sempre fui uma pessoa que sempre acreditei no posicionamento através da imagem, do comportamento, da forma de se expressar. Então, eu trabalhei muitos anos, né, com indústria farmacêutica, com manipulação, e depois migrei para a área de consultoria de imagem, na qual estou até hoje. Eu não sou de São Paulo, eu vim para cá, esse ano faço 20 anos que estou aqui, mas eu sou cearense, de uma região chamada Cariri, no Ceará. Tenho mais 3 irmãs, venho de uma família de muitas mulheres. E a minha mãe era uma mulher muito linda e muito vaidosa, né? Chegou a desfilar, inclusive, minha mãe era uma mulher assim, que sempre entendeu muito a importância do autocuidado, do se cuidar. E cresci num ambiente com muitas mulheres, né? Muitas mulheres inspiradoras, tanto na minha família, como no meu trabalho. Depois, quando formei, comecei a atuar. Então, essa é a minha história, né? O meu escritório, a minha escola em São Paulo, que você conhece. Sim, com certeza. E eu acredito muito na força da imagem como uma ferramenta para a gente crescer profissionalmente e pessoalmente, né? A gente tem hoje um meio onde as mulheres já entenderam a importância de pegar o que ela já tem, isso a favor dos seus negócios. E eu acho que a consultoria de imagem entra muito aí. Ah, com certeza. E a consultoria de imagem, ela influencia muito, né, Rita, nessa questão do posicionamento. E principalmente, eu falo para mulheres também do ambiente corporativo, né, e mulheres ali que têm os seus negócios, que estão no empreendedorismo. E nós que trabalhamos na área, entendemos o quanto isso é importante para essa mulher. Sim. E me diz uma coisa, ao seu ver, na sua visão, como que a consultoria de imagem, ela pode ajudar essa mulher no seu posicionamento? Aquela mulher que está no ambiente corporativo, que é executiva, que está galgando outros cargos ali dentro, ou aquela mulher que resolveu empreender, né? Que é muitas de nós que empreendemos, sabemos o desafio que diário, né? Diário, né? E como que isso pode influenciar no posicionamento? Eu acho que assim, olha, a consultoria de imagem é interessante porque faz você ter um banho de autoconhecimento. Hoje mesmo, né, atendendo mais cedo, eu falei isso, né, para a empresária que eu atendi, né? Que ela veio exatamente com essa demanda, né? Tá numa ascensão profissional dentro do negócio dela, mas ela sente que ela poderia estar ainda melhor posicionada se ela mexesse um pouco mais na questão do visual, né, das linguagens não faladas. E a imagem, a consultoria de imagem entra exatamente em você entender que mensagem você está expressando através da cor, das formas, né, das linhas,
de tudo isso que a gente faz tecnicamente falando com a pessoa. E muitas vezes, Fabi, o que é que eu falo muito para as clientes? Você está perdendo negócios porque você não está sacando o que você está posicionando na imagem naquele momento. Tá? E, atendendo uma pessoa recentemente, ela falou isso, né? Que quando a pessoa entrava na empresa, sempre procurava assim, quando encontrava ela, falava, eu gostaria de falar com a dona da empresa. Sim. Né? E aí isso foi um ruído que ela me trouxe. Eu Sim. vim, Rita, porque eu não estou entendendo. Eu sou a dona da empresa e a pessoa não tá. E a pessoa sempre chega e me pergunta para mim, cadê a dona da empresa? Né? Então é exatamente nessa questão de você entender se a mensagem que você está passando tem essa sintonia com o cargo, os valores, a cultura e aquilo que você quer comunicar. Afinal, comunicação, né? Como você é uma expert no assunto, sabe tudo, né? E é incrível isso, Rita, porque durante muito tempo eu também trabalhei no ambiente corporativo. Sim. E eu falo para as mulheres que eu recrutava pessoas, né? Selecionava, porque eu era da área de gestão de pessoas. Quantas vezes pessoas perderam oportunidades por não se posicionar, principalmente na parte da imagem. Porque isso faz parte do todo ali da sua carreira. E quando você deixa isso de lado, você perde sim a oportunidade. Porque muitas vezes você tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, você tem uma boa comunicação, mas a imagem em si, e aí tô falando agora de vestimenta, não estava adequada. E aí isso realmente deixa a pessoa muito... E é muito importante você estar pontuando isso, Fabiana, porque... As pessoas às vezes entendem que isso é algo que é fútil ou é algo que tem que deixar para um segundo plano, mas no mundo de hoje, que é extremamente rápido e conectado e as situações mudam quase que diariamente, concorda? Sim, com Porque certeza. o mundo que nós estamos vivendo hoje, semana que vem já pode mudar tudo, você precisa estar o tempo inteiro se repaginando, se cuidando, entendendo se você também está falando a linguagem daquele lugar que você circula. Né? Então, não é futilidade, é comunicação. Eu falo muito que nós trabalhamos com comunicação. Quanto mais você melhora a sua comunicação falada, não falada, verbal, imagem, marca pessoal, posicionamento, mais fácil de você transitar nos ambientes e ser entendida será. Exatamente, nesse universo digital. Porque hoje nós sabemos que você, mulher empreendedora, você, mulher também executiva, que vai se posicionar nas mídias sociais, e aí eu não tô falando só do Instagram, porque tem o LinkedIn, tem várias outras plataformas. Que são excelentes, não é? Às vezes tem um blog, enfim, tá lá no YouTube. Só que ali você tá se comunicando e a sua imagem aparece primeiro, não é? Às vezes você tá ali no Instagram, você tá rolando ali, e alguém para falar sobre algum assunto, e a pessoa, ela olha, é do ser humano isso, né? Ela já olha e ela vê ali aquela imagem. E como é que tá isso? Como é que tá as suas clientes? Estão chegando com essa demanda de, eu tô no digital, eu preciso me posicionar melhor, como é que tá isso? E é interessante, porque quando elas chegam e falam muito sobre isso, eu acabei de abrir, por exemplo, meu Instagram, tô começando a alimentar meu LinkedIn, porque muitas pessoas têm a página, mas não movimenta, que é outra situação também, né, gente? Vamos movimentar isso, suas páginas, atualizar. E elas falam muito dessa questão, né? Eu falo, tem que ter mais cuidado, Fabi, porque o digital ele é ainda mais rápido. Você concorda? Sim. O dedinho ele passa propaga muito rápido, né? Exato, o alcance é maior. O alcance é maior e a rapidez que a imagem é impressa é muito maior. Porque quando você tem um encontro presencial, você talvez consiga mais tempo ali para resolver com aquela pessoa algum ruído que ficou. No digital não dá tempo, porque as pessoas querem passar rapidamente. E tem essa coisa, às vezes você posta alguma coisa ali, você acha que ninguém viu. E viu. Aí você vai lá deletar, viu? Alguém viu, não é? Então a gente tem que saber. Então, o que eu acredito é que o digital você tem que ter ainda mais capricho, mais cuidado, rever 1000 vezes. E aqui não entra só a questão da vestimenta, como nós estamos falando, mas ter muito cuidado também com a escrita, né, com a questão da gramática, que é importante. Isso também é imagem, né? Você, como uma excelente comunicadora, sabe muito bem disso. Pontuações. Quando eu converso com a cliente, eu costumo conversar sobre tudo. Apesar da gente não entrar tanto na parte da escrita, mas tudo isso é discutido durante o atendimento. Por quê? Porque a pessoa precisa ter essa visibilidade geral do que a imagem dela é, né? Como, por exemplo, você está sentada numa sala de reunião, entrou alguém que vai participar da reunião, é você que levanta e recebe a pessoa. Existe a questão da etiqueta também, né? E no mundo corporativo, isso tem um valor absurdo, né? Então, como a gente atende bastante esse público, é algo que eu sempre gosto de conversar também, né? É o posicionamento também através do bom comportamento, do acolhimento, do olho no olho, do sorriso, de ser uma pessoa
interessante e interessada, né? Ter esses cuidados também de mostrar que você também quer colaborar com o outro, né? O mundo hoje é muito rápido e muito digital, a gente tem que ter esses certos cuidados também de ainda ter, eu vinha conversando no carro, né, com a Priscila vindo para cá exatamente sobre isso. Nós não podemos perder, né, essa questão do tato com as pessoas, que às vezes, né, por conta da digitalização, as pessoas esquecem disso, dos cumprimentos, sim, né, do se preocupar com o outro, do acolhimento. E isso é fundamental na sua imagem. Isso não pode ser perdido, sim, no meio do caminho. Isso é um ponto importante que você citou, porque isso está envolvendo ali suas ações, suas atitudes, seu comportamento. E as pessoas às vezes esquecem que comportamento, as suas ações, tudo que você faz ali, ela está dizendo alguma coisa sobre você, não é? Se você, de repente, não responde alguém, por exemplo, no WhatsApp... fatal. Então, são coisas que vai deixando rastro. Sim. Porque aí a pessoa já vai, ela vai meio que pega aquele quebra-cabeça e ela vai. Você fez uma atitude aqui, depois você fez outra atitude ali, aí você faz, e ela vai juntando. Chega um momento que ela fala, não, essa pessoa, ela não traz credibilidade, por exemplo, né, verdade. Rita? E é bom você colocar isso, porque a gente tem vários estudos, né, sobre comportamento, imagem profissional, que é uma área que a gente gosta bastante, e a gente sabe que temos estudos que falam sobre isso, sabe, Fabi? Que depois, se você tem várias ocasiões com aquela pessoa e a pessoa meio que furou com você, como por exemplo, deixou você sem resposta, ou não teve uma atitude colaborativa, ou a questão dos horários chegou muito atrasada. Quando vai somando tudo isso, você precisa de 10 encontros excelentes para mudar essa imagem. Pensa como que é cansativo. Cansativo, você mudar. Não tenho nem tempo pra isso, tá, pessoal? Não tenho nem tempo pra isso. Então já vamos acertar no começo. Exatamente. Pra não ficar com essas demandas. Exatamente. Ou seja, as pessoas elas vão observando. Às vezes as pessoas acreditam que as pessoas, deixa eu escapar ali. Não viu nada. Não viu, não. Aí você faz de novo. Eu falo porque no ambiente corporativo. E aí eu falo porque eu trabalhei na área de gestão de pessoas, então era imprescindível, porque eu fazia análise de desempenho, ou seja, os gestores vinham até mim, falavam e tal, você ia criando. Ou seja, o que acontecia? Quando alguém chegava com uma demanda de alguém, fulano, porque fulano faz isso, é dele. É isso assim, ele funciona dessa forma. Ou seja, que pode ser positivo ou negativo, não é? Então veja que quando a gente fala de imagem, claro, estamos falando da vestimenta, sim, mas existe um outro universo aí que você precisa olhar. Não é? E aí entra muito, Fá, na questão também de você estar sempre se olhando, se reinventando, né? Que é muito do que a gente também está falando um pouco aqui. Que momento de vida você está, de carreira, né? E você fala muito sobre isso. Dá uma analisada no hoje, porque às vezes as pessoas acham, mas assim tá indo bem, eu sempre fui assim. Só que o mundo muda toda hora. Muda todo instante, né? E você precisa mudar também. Né? Então é muito importante que a gente fale isso aqui para as pessoas também. Exato. E as pessoas me perguntam muito, Rita, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma checagem na imagem, né? Essa é uma pergunta que aparece sempre. Com muita frequência. Quando você mudar de empresa, quando você estiver abrindo um negócio, ou mudanças importantes pessoais, como por exemplo, casamentos, divórcios, todos esses momentos, ou dentro do seu próprio negócio, você está mudando a especialidade do seu negócio, que isso também acontece com a gente, né? É o momento de você olhar para a sua imagem, né? Então, tem que entender que periodicamente é como o carro, concorda, Fabi? Você não tem que fazer as revisões. Exatamente. Na sua imagem funciona da mesma forma. Exatamente. São fases da vida, né? Ou seja, vamos lá, a gente que principalmente estava no corporativo e resolveu empreender. É outro universo, é outra... Bem diferente. Até porque eu gosto de fazer essa ponte, porque eu já passei pelas duas áreas, eu sei que são as mulheres que nos assistem, que nos ouvem aqui, elas são desses dois universos. E é legal que muitas das convidadas que eu trago, ou mulheres que eu converso, enfim, muitas têm a mesma trajetória. Eu era da CLT e fui pro empreendedorismo. Estamos juntas, exatamente. E é importante isso, porque quando você está no ambiente corporativo, muitas vezes ali tem um dress code, que é um código de vestimenta ali que você tem que seguir. Quantas vezes eu trabalhei em empresas que eu tinha que trabalhar de terninho azul marinho? Por exemplo, era o dress code dos gestores, tinha que usar. Entendeu? E é claro, você traz ali um toque especial seu, porque coloca um pouquinho da sua personalidade. Exatamente. Mas chega um momento que, poxa, saí do corporativo, agora eu vou empreender. E aí?
Será que aquele mesmo dress code, aquele que você usava ali, vai ser o mesmo que você vai usar no teu negócio? Demora um tempo para desligar, né? Sim. A gente vê isso nos atendimentos de consultoria. Conversando com as pessoas, mas eu fiquei tanto tempo em banco, foram 20 e tantos anos. A gente ouve muito isso, né? Aí agora tá difícil para sair. Só que a gente tem que prestar uma atenção também na comunicação do seu negócio, né? Então, você que abriu a sua empresa, o que a sua empresa tem de valores, quem é o público-alvo, que produto ou serviço sua empresa vende, porque aí também tem que juntar a imagem, a vestimenta, a maquiagem, os cortes de cabelo, tudo isso, também com o branding do seu negócio. Exato. E aí quem empreende tem que prestar atenção nisso. Não tem como aquela imagem sua do CLT vir para cá sem antes passar por todo esse review, esse estudo, na verdade, né? De para quem você está falando, com até a idade, né? Eu falo sempre muito isso. Se os seus clientes, qual a idade de quem você atende, o que eu falo, o que eles comem, onde eles dormem, com quem eles conversam. Coisa, você tem que realmente conhecer seu cliente a fundo. E não é só, que nem a gente fala muito da questão demográfica, né? Que aí é questão de idade, onde ele mora, classe social, questão de faixa etária e tudo mais. Só que existe ali muitas outras questões. Como é que você vai conectar com esse público se você não conhece o que ele come, o que ele ouve, o que ele gosta, o que ele busca. Exatamente. E tudo isso vai conectar no seu posicionamento. Que envolve a questão da imagem. Porque assim, eu gosto muito de falar sobre marca pessoal. E a marca pessoal, ela envolve vários aspectos, mas a imagem, ela é crucial. É bom você falar sobre isso, até pra gente deixar mais claro o que é cada coisa, né, Fábio? Porque as pessoas pensam que marca pessoal é a mesma coisa de imagem, e não é. São coisas completamente diferentes. A imagem é apenas um dos pilares que compõe a marca pessoal. Existem vários outros fatores. Mas é importante que você entenda que se a imagem não estiver falando a linguagem da sua marca pessoal, cria dissonância e desconecta exatamente o que você falou, né? Então é como se você estivesse falando para um público que você quer vender, sei lá, champanhe, e aí você está vendendo, você está passando uma mensagem para um público que quer tomar refrigerante. Exatamente. Entendeu? Assim, não vai estar conectando. Então são essas coisas que a gente tem que prestar atenção também, né? A imagem é um todo. E tem muito a ver com lifestyle também, né? Com o seu estilo de vida. É importante também que a gente fale um pouco sobre isso. E principalmente que você se sinta muito à vontade. Eu acho que isso é importante a gente falar um pouco também, né? Com a sua imagem, com o seu posicionamento. Porque é uma coisa que eu falo muito, inclusive, em sala de aula para os alunos, que o personagem não se sustenta. Não. Se não tiver aquela palavrinha mágica, autenticidade, não vai se sustentar. Então, é muito importante que você esteja vestida e de acordo, né, com o que a gente chama dos símbolos arquetípicos, com aquilo que realmente fala quem você é. Né? O fake, o personagem, o montado, isso não se sustenta. As pessoas cada vez mais buscam a verdade, o fluido, o que conecta, o que é gostoso de ver. Porque quando você está vestida com coisa que representa você e que você gosta, você fica mais confortável, você se solta, você mostra quem você é. Então, isso é importante também. Exatamente, essa questão de estar confortável. Sim. Não é? Porque muitas vezes, às vezes a pessoa quer se encaixar ou ela quer fazer o que outra pessoa está fazendo, quer copiar. Eu falo muito em modelar. Você modela, você não copia. Porque a vida é diferente, a história é diferente. Então, assim, você vê aquilo que é interessante, que seja estratégico para você, mas você modela, não é? E aí, essa coisa de você criar um personagem, você não consegue se bancar, não tem jeito. A casa cai, a máscara cai, e aí vai ficar feio, tem até tempo, entendeu? É questão de tempo. Exatamente. Pra coisa não se sustentar. E Rita, eu queria saber o seguinte, me diz algo da consultoria de imagem, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, que você gostaria de desmistificar. Eu quero desmistificar alguns pontos. Isso é importante. Porque tem tantos mitos, né, amiga? Exatamente. Primeira coisa, que para se vestir bem tem que vestir coisa cara. Essa é a primeira coisa que eu quero desmistificar. Isso não é real. Para você se vestir bem, você precisa ter senso estético, conhecer bem seu corpo, seu estilo, tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então, a primeira coisa é isso, fazer boas escolhas. Isso não envolve ser caro, tá? Porque a gente vê um monte de gente vestida com peças, roupas, coisas caras e que você olha assim, nada conecta com nada. Então, esse é o primeiro mito. E o outro
a outra coisa que eu gostaria muito de desmistificar também é que esse tipo de serviço também é só para celebridade, artista, pessoas da mídia. Gente, no nosso escritório, mais de 80% das pessoas que nós atendemos são pessoas, mulheres e homens reais, que trabalham, que têm seus negócios, sabe? Então, é outra coisa importante também, que as pessoas tenham consciência que é um trabalho que reverbera e que dá resultado para qualquer pessoa. Não é um trabalho que é direcionado apenas para quem é artista, ou uma celebridade, ou alguém da mídia, sabe? Isso é importante também a gente desmistificar. E o terceiro mito, são muitos, né? Mas eu vou falar de, três. São mais latentes, né? Digamos assim. Os mais que a gente conhecidos, que a gente vê por aí. É que os consultores de imagem vão lá no seu guarda-roupa e vão jogar as suas roupas e suas coisas. Tudo. Foi falando. Gente, porque existiram alguns programas no passado, né? Que faziam isso, mas não é isso. Nós não somos essas pessoas, sabe? Que sai jogando. Isso é horrível, isso aqui ali. Pelo amor de Deus, não é assim. Nós temos empatia pelos nossos clientes, nós temos respeito. Exato. Nós somos cuidadosos em nossas ações. Então, calma, não é isso que vai acontecer. A gente não vai chegar na sua casa e jogar tudo fora. Esquece, não é assim que funciona. Exatamente. Até porque a pessoa, para passar para um processo de consultoria de imagem, isso é muito importante também pontuar, que faz parte do desenvolvimento pessoal. Muito. Porque, olha, quando você passa pelo processo, verdade. Você descobre coisas, você fala, gente, eu nunca pensei que no processo, muitas clientes minhas já falaram isso, eu nunca pensei que eu fosse passar pela consultoria de imagem e você ia falar de uma coisa tipo da essência, da parte da personalidade, porque isso está totalmente conectado. Total. Principalmente quando a gente fala sobre os estilos, né, Rita? Muito, muito. Porque os estilos, eles falam muito sobre os nossos valores, sobre o que você gosta. Com certeza. Não é? Então... Sobre o que você não abre mão, sim, né? Exatamente. Que entra muito nessa questão também. Então, por exemplo, a gente tem algumas clientes que são muito ligadas à meditação, a mindfulness, à natureza, a um estilo de vida, né, um pouco mais clean. E para essas clientes o que faz mais sentido são linho, roupas confortáveis, joias mais naturais, coisas ligadas à natureza, porque isso faz parte dos valores, do posicionamento dessa pessoa. E isso é muito respeitado, então é muito importante a gente deixar claro isso, né? Então, jamais a gente vai passar por cima de quem você é. Hoje mesmo, quando eu comecei a atender, e foi bem cedo, diga-se de passagem, a cliente sentou, a primeira coisa que ela perguntou pra gente, né, Pri? Ela falou, eu vou deixar de ser eu? Olha lá, outro mito que a gente precisa quebrar. Eu vou deixar de ser, A gente até anotou na ficha dela, eu falei, Pri, anota essa pergunta, que essa pergunta devem ter outras pessoas que têm essa sensação, você não vai deixar de ser você, porque nós não vamos imprimir um estilo numa pessoa que fure a essência dela, que vá além do que ela acredita. Nosso trabalho não é esse, muito pelo contrário. É extrair o melhor que você tem para te vestir de você. É isso que uma consultora de imagem tem que fazer. Se ela não estiver fazendo isso, vem fazer mentoria com a tia Rita, que a gente te ensina como é que faz. Exatamente. Até porque é aquela coisa, você passa pela consultoria para você melhorar a sua própria versão, aquilo que você já é. Então veja que você não vai mudar da água para o vinho. É você evoluindo para você mesmo. Exatamente. E aí entra numa outra questão importante para a gente topicar, né, como eu gosto de falar, que é a questão da comparação, né, que hoje em dia está muito forte. E a gente sempre ensina na consultoria de imagem que você tem que evoluir para quem você era no ano passado, há 5, 10 anos atrás, não se comparando a ninguém. A melhora, Fá, que eu acredito, é de você com você mesma. Jamais te comparando com outra pessoa. Que as pessoas têm muito isso, as empresárias ou mesmo empreendedoras, às vezes até da mesma área, né? Porque fica naquela, meu fulano faz o que eu faço, mas olha lá como é que ela tô. E olha aqui como é que eu tô. Gente, não vista o salto nem o calçado de outra pessoa. É você que sabe da sua história, você que sabe dos seus investimentos, você que sabe o quanto você galgou para estar onde você está. Então tem que ter cuidado, porque essas comparações levam às frustrações. E aí entra numa outra seara que não é bom. Né? Então ter esses cuidados também é bem importante. E aí entra na questão da autoestima, né? Total. Que afeta a autoconfiança, que acaba causando questões na autoimagem. Então veja que imagina, né? A comparação, pressão social, essas coisas todas. É algo que, principalmente, a mulher, ela é uma coisa muito cultural, não é? E acaba trazendo isso. Eu estava até lendo, ontem, teve uma empresa que ela trabalha com pesquisa, né, de consultoria, de comportamento e tal.
E ela chegou à conclusão ali, né, do número de pessoas que ela fez a entrevista, que 20% das mulheres têm baixa autoestima. E um dos pontos ali é ligado à comparação, que está ligado também à aparência. Você sabe que tem uma outra pesquisa recente também, que até deu uma revista masculina bem forte, que fizeram também com os homens, e assim, a autoestima dos meninos é assim, no topo da colina. Exatamente. Ô, gente! Então, assim, é uma percentagem minúscula dos homens que acham que não são tão belos, digamos assim, né? Então, claro que isso tem a ver com a questão cultural, comportamental e de longas datas. Sim. Isso não vai mudar da noite para o dia, mas eu gosto de falar nos atendimentos que a crença em você, os créditos que você precisa se dar são diários, sabe, Fá? Porque os desafios todos nós temos, na mulher a pressão é maior, estética, tudo isso que a gente já sabe, mas a notícia boa é que a mulher madura está entendendo que, né, ela precisa se posicionar, se cuidar, e que a gente tem uma vida que a gente vai viver muito mais, e gente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente só fica melhor, fica mais sábia, fica, né? Como eu brinco com minhas clientes, nós apenas somos jovens há mais tempo. Você concorda? Exatamente. É só isso, mas olha a mulherada aí mais madura, super produtiva, namorando, casando novamente. Mulheres hoje com 50 anos tendo filho, dá licença, nós estamos chegando no Brasil. Exatamente. Né? Então precisa ter essa questão também de nós mostrarmos para outras mulheres e para homens, e principalmente para quem é mãe de menino, ensinar, né, que a mulher não é porque ela menopausou, que ela, nossa, aí é que a gente tem a ensinar, né? Então são quebras de paradigmas que cabe a nós também colaborar, ao meu ver, tá? É papel nosso também fortalecer o nosso clube feminino, dar as mãos, né, para que assim todas cresçam e amadureçam e acreditem no seu potencial cada vez com mais força. Com certeza. E isso está ligado muito a crenças, né? Muitas coisas que vêm. Que a gente vai quebrando. A gente vai quebrando as crenças e vai... Até porque quando você inicia o processo, que é o momento de você conhecer a cliente, de você olhar para a história dela, você entender os seus valores, as características que ela gosta, que ela não gosta, começa a surgir ali até mesmo na própria fala dela algumas questões, que aí você fala assim, poxa, ela deve ter alguma crença com isso aqui. E aí ela vai trazendo, né? A gente vai fazendo as perguntas e ela vai trazendo isso. E isso acaba impactando na imagem. Total. Né? E é por isso que eu gosto sempre de trabalhar com parceiros. Então, hoje no nosso escritório, nós temos parceiras psicólogas, parceiras psiquiatras, coaches, nós temos cirurgiões plásticos, nós temos esteticistas, nós temos uma rede de profissionais que trabalham com a gente, porque nós somos um todo. E o ser humano, e a mulher e o homem são completos. Eu atendo os dois públicos, mas sabe uma coisa interessante? O homem, ele é muito mais seguro, direto, e tem menos crenças assim para quebrar. A mulher tem muito mais. Então, toda uma questão que a gente já sabe. Então, ter essa rede de apoio, eu acho que é muito importante, né? Para num momento como esse, acolher, chamar um profissional que seja gabaritado para isso, para que a gente trabalhe isso e que a pessoa consiga ver toda a sua beleza e consiga realmente angariar aquilo que ela quer. É verdade. Olha que incrível isso. Uma equipe ali que vai ajudar essa mulher. Não é só, bem, você vai passar pelo processo, mas quando a gente começa a identificar, a gente fala assim, eu acho que tá na hora desse profissional entrar. Tá na porque hora a gente só pode ir até aquele ponto. Exatamente. Né? Depois realmente vai ter que ser uma terapeuta, né, uma psicóloga, enfim, isso acontece até de uma certa forma comum, né, com a gente, por isso que a gente tem esse cuidado de ter esse aparato aí, a cliente adora, porque ela vai para tratar uma coisa do visual, mas ela já veio outra, tratando outras coisas também. Exatamente. E me diz uma coisa, Rita, você já leciona na área, você tem a sua escola, me conta um pouquinho de como que é isso. Eu sou apaixonada pelo ensino, eu sou professora desde os meus 15 anos, né? Eu comecei dando aula particular, que era uma grande paixão minha. Quando eu fiz farmácia, eu fiz depois bioquímica, eu fiz mestrado, né? Eu sou mestre na área, eu fui... Quem é professora para sempre, né? Sim. Eu fui professora, né, na minha área farmacêutica e depois continuei também quando fui para moda. Então, eu dou aula em pós-graduação, consultoria de imagem, e dou aula também em cursos livres, em cursos de formação, né, de consultoria de imagem. E eu acredito muito no ensino e eu adoro dar aulas porque nos provoca o aluno em sala de aula. Então, a gente sempre tem que estar estudando, que é uma coisa que eu adoro,
me atualizando, e essa troca com os alunos, né? A gente aprende tanto com os alunos, é uma paixão muito grande. Então, eu já dou aula há bastante tempo, né? Então, 15, 48. Deixa eu fazer cálculo aqui. Vocês fazem a continha aí, faz alguns anos. Não, mas essa coisa de lecionar é algo também que eu gosto bastante, é gostoso, né? É gostoso você estar em sala de aula. Eu falo que eu gosto muito de estar no presencial. Lógico, online a gente faz bastante coisa, mas estar no presencial, eu acho que é assim, é outro nível o negócio, porque né? eu acho que a troca, ela é mais calorosa, né? Eu na pandemia, então a gente precisou, né? Não teve muito jeito, a gente intensificou os cursos online, a gente já dava alguns cursos, aumentaram, as mesmas faculdades que eu dou aula, mas eu hoje em dia ainda dou vários cursos presenciais que eu não abro mão. Às vezes é até uma confusão, né? Rita, mas vamos botar tudo no ar. Não, vamos colocar, não. Sim. Eu fico, sabe, vamos puxando. Vamos né? revezar. Porque realmente o presencial, olho no olho, esse calor humano, né? É diferencial. É um diferencial. E eu quero que você fale sobre o seu livro. O livro da Rita, ó, Consultoria de Imagem, um guia prático, inclusive, para consultoras, é isso, né? De imagem feminina, carreira, atendimento e técnicas aplicadas. Fala um pouquinho do seu livro. Gente, esse livro aqui, olha, gente. Dá até um calorzinho no coração, né? Eu falo que assim, eu tinha que escrever esse livro, porque era uma coisa que meus alunos de consultoria já estavam há um tempo. Rita, cadê? E esse livro, esse guia, ele conta toda... bonita, adorei a cor, tá? Você gosta dessa cor. Eu amo. Já ia falar, faz parte da minha marca pessoal, do meu branding, né? O roxo. E é interessante, porque é um livro que conta sobre metodologias, sobre técnicas, sobre as habilidades que uma consultora de imagem deve ter, que tem muito a ver com o que a gente falou no começo da gravação, né? Das questões da consultora de imagem também, acessar a sua cliente, né? De uma forma bacana, sem ser invasiva, acolhedora. Então, esses dias eu estava no almoço em consultora de imagem e eu achei muito incrível. Uma consultora veio, a Érica, eu acho o nome dela, e falou assim: Rita, seu livro, se a gente ler com cuidado e muita atenção e aplicar, consegue fazer uma consultoria de imagem a ser o máximo. Exatamente. Eu falei, sério? Ela falou, nossa, eu amei. Porque assim, ele realmente destrincha o que fazer, como fazer os cuidados que deve ter. Entre toda a parte de guarda-roupa, coloração pessoal que as pessoas adoram, cartela de cores, e uma boa parte também sobre face, né? E acessórios, que é uma área que eu gosto bastante, que é joias, esse tipo de coisa. Então, é um livro bem completo, tá? Convido para que vocês depois entrem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é só pedir por lá. Esse livro tá indo muito bem, vendendo bastante. As consultoras de imagem também que já atuam adoram. Eu adoro. Porque ele é um apoio, né, para atender. Sim, no final ele tem exercícios práticos que elas adoram também. Então, cada capítulo que você lê, depois você vai praticar responder as perguntas para fixar o aprendizado pós-capítulo. Eu estou bem feliz aí com o resultado desse livro. Acho que já tem 2 anos que eu lancei, já tem um tempinho, mas ele tá indo bem. E eu queria que você falasse também um pouco sobre o Clube das Heroínas. Né? O Clube das Heroínas, gente. O Clube das Heroínas é uma delícia. São consultoras, primeiramente, que acreditam na profissão. Acho que isso é muito importante, né? Acreditar no que você faz. Que também tem valores que eu admiro muito, que pensam muito parecido comigo. Isso, para mim, é muito importante, porque a gente tem conforto na hora de abrir, né, as conversas. A gente fala muito sobre negócios, são consultoras atuantes que já trabalham, e é muito rico, né, Fá, você sabe por quê? Porque a gente divide as experiências. E aí o aprendizado de uma, seja na abertura de um novo serviço, ou no fechamento de um contrato com uma marca, já é inspiração para outra. Né? E uma vai ajudando a outra. Eu tive essa questão com o cliente, o que é que vocês acham? Acho que você poderia ter feito dessa forma. Né? Então é um clube que se ajuda, que é assim, de muita colaboração, de muito respeito entre as profissionais, e que surge muita coisa bacana assim, de trabalho, né? Então, algumas dos clubes já fizeram negócios juntas, né? Já fizeram parcerias importantes e já fecharam negócios com marcas, com tudo que a gente fomenta lá dentro. Então, é um clube muito legal. E eu fico muito feliz com as pessoas que compõem. Né? Porque eu sou uma heroína. Você enriquece. Eu sou uma heroína também, tá, gente? E ela enriquece muito o grupo, trazendo os posicionamentos. Eu falo que ela é um farol no clube, e você é mesmo. E você é inspiradora.
Muito obrigada. Você que é, né, Rita? Eu falo que eu conheci a Rita, foi através de uma outra de uma amiga. A Elaine, que ela vai ver. Ela beijo vai pra ver. você, viu, amiga? Então, a Elaine que me indicou e falou, olha, eu tô fazendo parte. Eu falei, eu quero ver como é que é isso, né? E comecei a fazer parte, então eu acho que é incrível, principalmente quando você traz a sua mentora aqui para participar. Não é? E eu tô muito feliz também, porque quando você tem uma pessoa que te guia, que te direciona. Eu lembro quando a gente foi quando a primeira vez que eu fui no seu escritório. Sim. E que a gente, né, que você deu aquela aula e tal. E aí você começou a falar algumas coisas. Eu falei, será? Eu acho que seria isso. E eu fui pensar, eu falei, gente, por que eu não pensei nisso antes? Né? Por isso que é importante nós termos mentores. Eu falo assim, às vezes você é mentora, mas você precisa de um mentor, uma mentora para te guiar também. Sim. Todo mentor, toda mentora tem uma mentora. Também, todo mundo precisa ter o seu. Exatamente. Então, Rita, eu quero agradecer. Obrigada a sua participação. Foi muito gostoso. Quero agradecer muito, de verdade, de coração. Obrigada. Porque eu acho que você enriqueceu mais ainda aqui o Pode Refinar. Eu falo que o Pode Refinar, ele vem com esse nome justamente para mulheres. Eu amo o nome do seu podcast. Eu tava falando para a primeira. Ela foi muito abençoada colocando esse Pode Refinar, porque o refinar é tudo, não é só imagem, né, Fá? Sim. É o refinar o que você pensa, refinar seus valores, refinar seu networking, que é algo que você aborda muito bem também. O refinar, ele tem que acontecer o tempo inteiro na vida da gente, né? Não pode parar de refinar. Vamos refinar. Exatamente, até porque o refinar, ele está muito ligado a essa evolução, esse crescimento. Ou seja, ser melhor do que você era ontem, né? Ou seja, o que você melhorou de um dia para o outro e tal. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo aqui em relação à consultoria de imagem. O que ela pode trazer e porque convidar essas mulheres para fazer realmente o processo. A mensagem que eu quero falar para vocês, mulheres que estão nos assistindo, é o seguinte: o que é que você pode fazer por você hoje? O que é que você já fez para a sua evolução pessoal e profissional hoje, né? A gente precisa desse auto-resgate diário, né? Então pense sempre assim, o que eu posso fazer para me sentir ainda mais confortável e feliz com a minha imagem? Isso é muito importante. O que eu falo, Fá, isso é bem interessante, que você tem todas as respostas dentro de você. Lembra que a gente falou disso no primeiro encontro que a gente teve? Só que muitas vezes você não quer olhar para certos pontos. Mas está tudo aí dentro de você. Se você analisar certinho, todas as respostas estão aí. Com certeza, com certeza. Tá é você olhar para você, né? Sim. Olhar para sua essência, que é uma coisa que a gente traz muito aqui no Pode Refinar, essência com propósito. Sim. Você vai achar com certeza aquilo que faz sentido para você. Só que para isso você precisa estar disposto. Eu falo sempre para as minhas seguidoras, clientes, enfim, alunos, eu falo, olha, você precisa estar disposta. Acho que para mim essa é a palavra-chave. Porque para passar pelo processo, você vai precisar olhar para coisas, situações, questões que você está confortável, não quer olhar. Mas você só cresce quando você olha. É igual as pessoas às vezes falam, às vezes até a cliente conversa, eu queria tanto ter mais saúde, eu queria emagrecer, Você está indo na nutricionista? Você está malhando? Não, então vai ficar um pouco difícil, né? Exatamente. Então, assim, existe um preço a ser pago. Exatamente. E algumas vezes a gente quer deixar isso escondidinho e não tem como, né? Isso vale para a vida. E a vida é isso, né? Como diz Clarice Lispector, solta, aperta, a vida é isso. E a gente precisa dançar essa dança com discernimento. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada. E nós vamos terminando aqui o nosso Pode Refinar para mulheres que querem refinar sua imagem, carreira, liderar com autenticidade. Então, espero vocês na próxima, inclusive. Depois falem lá o que vocês acharam do nosso episódio. E, com certeza, vamos continuar aqui trazendo muitos insights para vocês. Até mais. Até mais, adorei.